Olá, galera do terceiro ano. Vamos dar procedimento às atividades, então. Vou dar aula para vocês agora sobre a corrente elétrica, tá? A gente já viu nas outras aulas o que tem uma força elétrica e essa força elétrica vai ser responsável por empurrar as cargas que vão acionar os nossos equipamentos, beleza? O que vocês precisam aprender esse bimestre é o que é uma corrente elétrica. A corrente elétrica é só o movimento das cargas por um meio condutor. Como assim? Lembra que eu falei para vocês que os sólidos, eles contêm os elétrons na eletrosfera, assim, né? Os elétrons na eletrosfera, enquanto o núcleo é positivo. Aquela força elétrica que a gente viu no primeiro bimestre faz com que os elétrons sejam arrancados e vão para outro lugar. Ou seja, vão para frente, para o próximo átomo, que esse é ligado para o próximo átomo, e esse vai para o próximo átomo, e esse vai para o próximo átomo. E isso caracteriza uma corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica, então? É o fluxo de cargas em um meio condutor. Quando a gente tem um sólido, apenas os elétrons se locomovem. Já num líquido, eu posso representar assim, né? Os elétronzinhos, eles sempre se movem. Desculpa aí. Agora, nos sólidos, o que pode acontecer? Quando a gente coloca um fiozinho ligado numa pilha, no mais e no menos da pilha, e joga água e sal, o que vai acontecer? O cloreto de sódio, aquele sal de cozinha, ele acaba separando, né, fazendo o Na+, e o Cl-. Acaba acontecendo o quê? Lembra daquela história que os opostos se atraem? Então, o cloro, que ficou negativo, vai ser atraído para a parte positiva onde está ligada a pilha, e o sódio vai ser conduzido para o negativo da pilha. Então, nos líquidos acontece não só os elétrons, mas todos os íons. Tanto os positivos ou negativos acabam se movendo. Beleza, galera? Outra coisa importante é a corrente elétrica, já que eu falei para vocês que ela é a quantidade de carga, né? Eu posso dizer que I, que é a corrente elétrica, é sempre a quantidade de carga em um certo tempo que passa num certo condutor. Carga por tempo, na unidade padrão, né? Coulomb por segundo. A gente chama isso de ampere. Ampere vocês já ouviram falar, amperagem, né? Ampere. Lembrando também, né, galera, que a quantidade de carga que eu falei para vocês sempre depende do número de partículas vezes a carga elementar. Carga elementar que vale sempre 1,6 × 10⁻⁻⁹ coulombs. Beleza? Bola para frente, então. Alguns tipos de corrente, né? A gente tem a corrente contínua, que pelo nome vocês devem imaginar que ela é sempre contínua. Ela sempre, por definição, tá? Ela sempre mantém o mesmo sentido de fluxo. Diferente da alternada, que uma hora ela vai para frente, outra hora volta para trás. Os elétrons vão para frente e os elétrons vão para trás. Por um período vai para frente, outro vai para trás. Um exemplo de corrente contínua vocês têm na bateria do carro, na pilha, no carregador do celular, na bateria do celular. Isso tudo é corrente contínua, tá? Os elétrons sempre saem de um ponto e dão a volta no circuito todo até chegar no outro ponto da pilha. Na alternada, o exemplo é as tomadas da casa de vocês. Pode parecer brincadeira, né? Mas os elétrons que estão passando agora na lâmpada que está acesa na casa de vocês, eles estão indo e voltando numa frequência de 60 Hz. Quer dizer que a cada segundo a lâmpada pisca e muda o sentido 60 vezes. Então, aparentemente, vocês não conseguem ver, mas a lâmpada está piscando ali 120 vezes por segundo. Tá? Então, por definição, a contínua é sempre com o mesmo sentido. Não importa se é para a direita ou para a esquerda, mas pode ser para a esquerda também, tá? O que importa é sempre no mesmo sentido. A alternada varia o sentido uma hora para frente, uma hora para trás, uma hora para frente, uma hora para trás. Tranquilo? Outra coisa que a gente precisa definir é o que é uma corrente real e uma corrente convencional. A corrente real é o movimento das cargas. Eu expliquei para vocês as aulas presenciais, né, que toda estrutura sólida é composta assim, por vários átomos interligados pelos elétrons e tem sempre um elétron sobrando na última camada, né? Na corrente real acontece que
na hora que a gente liga o polo positivo da pilha, os elétrons acabam sendo atraídos pelo polo positivo, né? E sendo repelidos pelo polo negativo da pilha. Então, esse elétronzinho, ele acaba vindo para cá. O que acontece com esse elétron quando ele vem para cá? Esse átomo inteiro, ele vai ficar positivo. Porém, na hora que esse elétron vê que está vagando aqui um espaço para o elétron sair, esse elétronzinho vai vir para cá, ocupando o lugar desse elétron. Então, esse átomo que estava positivo ficou neutro de novo. Esse ficou positivo. Esse elétron também percebe isso. Tem uma vaga sobrando, o que ele vai fazer? Ele vai ser repelido pelo polo negativo, atraído pelo positivo, ele vai migrar para cá. Então, esse átomo ficou neutro de novo, esse átomo ficou positivo. E tudo vai acontecendo assim. Enquanto existiu o condutor, vocês conseguem perceber que os elétrons se moveram sempre para cá, né? Enquanto que o positivo, o positivo não, né? Não seria certo dizer positivo, seria a ausência dos elétrons, que são as cargas pseudopositivas, posso dizer assim, ó, a ausência do elétron, ela se moveu para a direita. Lembra que começou aqui e acabou parando aqui no último, né? Então, ó, os elétrons foram para um lado, as cargas pseudopositivas foram para o outro. Tranquilo? Então, essa é a corrente real, que é o movimento real das cargas, e essa é a corrente convencional, que é o sentido positivo das cargas. Tranquilo, galera? E por último, nessa videoaula, né, algumas representações. Ó. Esses risquinhos retos representam uma fonte de corrente contínua. Pode ser uma pilha. Lembrando que a parte maiorzinha, ela é o sinal de mais, ou seja, é o polo positivo da pilha, e esse sinal e esse menorzinho é o negativo da pilha. Vocês podem pensar no seguinte, né? Se for uma pilha, quer dizer que onde tem menos, quer dizer que tem uma concentração de elétrons, né? Os elétrons, eles vão acabar saindo do polo negativo, indo lá por todo o circuito, vai acender uma lâmpada qualquer e vai voltar para o polo positivo. Tranquilo? Já na corrente alternada, não tem como dizer o que é positivo e o que é negativo. Por quê? Uma hora ela vai estar negativa de um lado, positivo do outro. Vai passar um certo período de tempo, ele vai ficar negativo e vai ficar positivo. Depois de outro tempo vai ficar negativo, vai ficar positivo. Inverte os sentidos. Tranquilo? Se fosse acender uma lâmpada, acenderia também uma lâmpada. Só que o sentido dos elétrons, uma hora ia para cá, outra hora ia para lá. Uma hora ia para cá, outra hora ia para lá. Então os elétrons iam ficar indo e voltando o tempo todo. Beleza, galera?